Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Resolução PET volume 3, semana 1 e 2, tá bom? Vamos começar aqui com a primeira questão. Bem, a primeira questão é um circuito elétrico. Vamos fazer uma rápida introdução aqui, certo? Um circuito elétrico é basicamente, você vai ter uma fonte de energia. O que é uma fonte de energia? Pode ser a tomada, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria. Qualquer coisa que faça algum equipamento funcionar é uma fonte de energia, ok? A fonte de energia ela sempre vai ser representada por essas duas barrinhas aqui, ó, uma maior e uma menor. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fonte de energia de 120 volts. Vamos fazer um desenho aqui, só para ilustrar? Essa fonte de energia pode ser minha tomada, por exemplo. Eu tenho a tomada de 120 volts, tá? De um dos terminais aqui da fonte de energia sai um fio, que está representado aqui com a linha azul, ok? E, no caso, os circuitos elétricos vão ter uma fonte de energia e os resistores. Mais para frente vocês vão ver que tem outras coisas também, mas para a gente aqui basta vocês saberem fonte de energia e resistores. A fonte de energia é aquele cara que vai dar a energia para o equipamento funcionar, que seriam as pilhas, as baterias ou a tomada. Agora, os resistores são os nossos equipamentos, é o que vai usar a nossa energia. Então, nós temos aqui, por exemplo, 1, 2, 3 resistores. Então, como é que funcionaria essa conexão aqui? Ó? Cada resistor é uma espécie pode ser um tipo de equipamento. Em geral, a gente costuma muito utilizar a ideia de que seja uma lâmpada, para a gente dizer a ideia do brilho, ó, o brilho aumentou, quer dizer que está gastando mais energia, ou a corrente é maior e tudo mais. Mas na prática poderia ser uma televisão, um rádio e um micro-ondas. Também está valendo. Então, a ideia é a seguinte. Resistores são coisas que consomem energia. E a fonte é uma coisa que vai dar energia, certo? Então, essa conexão aqui, se a gente fosse fazer uma brincadeira aqui rapidinho, eu teria 3 resistores que eu vou representar como lâmpadas, ok? Tá aqui uma lâmpada, tá aqui outra lâmpada e tá aqui outra lâmpada, ok? E aí eu tenho um fio que sai da minha fonte, que sai no caso da minha tomada, chega numa lâmpada, chega aqui, ó. Daqui vai para outra lâmpada, chega aqui, ó. Daqui vai para outra lâmpada e daqui volta para a fonte de energia, certo? Esse tipo de circuito é o que nós chamamos de circuito em série. Ok? Por que circuito em série? Nós chamamos de circuito em série porque você só tem um caminho para fazer aqui, ó, saindo da fonte, você só tem um caminho para fazer até voltar à fonte. Isso é um circuito em série. O que seria um circuito em paralelo? Seria se eu tivesse aqui, por exemplo, um fio saindo daqui, ok? Tivesse uma lâmpada aqui, assim, e a lâmpada voltasse. Porque agora eu tenho 2 caminhos para chegar até o outro terminal da fonte. Eu venho por aqui, pelo caminho vermelho, ou eu venho por aqui, passo pelo caminho azul, volto para o caminho vermelho, e aí eu não passo por essa lâmpada, porque eu dei a volta pelo caminho azul. Isso é um circuito em paralelo. Série. Está um atrás do outro. Essas lâmpadas estão em série, estão uma depois da outra, seguindo aqui, ó, o vermelho. Essa lâmpada está em paralelo com essa. Quando está em paralelo, ou você passa pelo azul, ou você passa por essa. Você não consegue passar pelas duas ao mesmo tempo. Seria essa a ideia. Diferença de série, paralelo. Vamos lá. Então aqui a gente tem um circuito em série. E o que é pedido na questão? Na questão, nesse circuito é colocado 2 equipamentos, que são equipamentos que fazem medidas diferentes. Um é o amperímetro. Vamos calcular logo o amperímetro antes de ser o outro. O amperímetro, ele é um tipo de equipamento que, para ele funcionar, ele tem que ser colocado em série com seu circuito, tá? Amperímetro e voltímetro, que são os 2 equipamentos, eles têm conexões diferentes para funcionar. Se você conectar o amperímetro da mesma maneira que como se fosse um voltímetro, aí você queima o aparelho, tá? Então o amperímetro ele se conecta assim, ó. Para ele funcionar, ele tem que estar em série no seu circuito. O amperímetro, no caso no PET, está aqui, ó. O que significa estar em série? Vem o fio, entra no amperímetro, passa por dentro do amperímetro e segue aqui a sequência. Para eu fazer essa conexão, no caso, colocar em série, eu tenho que cortar o meu fio, tá? Aqui estaria o meu amperímetro. É um aparelho, tamanho mais ou menos de um celular, que vai dizer qual é a corrente que está passando. Isso é um amperímetro. O amperímetro ele tem 2 fios também. Aí, no caso, eu trago um fio para cá e o outro fio para cá.
Aí note que eu ainda continuo tendo somente um circuito. Eu tenho que vir daqui, passa pela primeira lâmpada, passa pela segunda lâmpada, passa pelo amperímetro e volta. Não tem outro caminho a seguir. O amperímetro está em série. E o amperímetro, a função do amperímetro é medir a corrente, tá? Quando a gente tem um circuito em série, a corrente ela só tem um valor. A corrente ela só vai ter valores diferentes toda vez que você tiver circuitos paralelos. Por quê? O que é a corrente? Corrente é como se fosse a fila de elétrons, que a gente já vem aprendendo desde o início do terceiro ano. Aqui tem um monte de elétrons que estão seguindo esse caminho, certo? Se a fila só tem um caminho a seguir, ok? A corrente ela vai ser a mesma ao longo de toda essa fila. Agora, quando você coloca uma coisa em paralelo, certo? Quando chega aqui, tem um famoso nó e a fila se divide. Pode vir alguns para cá e pode ficar muitos aqui no vermelho. Aí o que eu falo? Se muitos ficarem aqui no vermelho, a corrente aqui é maior. Agora, se alguns deram a volta por outro caminho, poucos, aí a corrente ali é menor. Corrente seria mais ou menos a frequência com que os elétrons estão passando. Não vamos entrar em detalhe, porque senão vai virar aula e não vai ser a resolução do PET. Mas eu acho que deu para entender, né? Então, a ideia é a seguinte. Como só tem um caminho, só existe uma corrente. Se só existe uma corrente, eu poderia colocar meu amperímetro. Eu coloco meu amperímetro aqui, ele vai fazer uma medida. Mas se eu fechasse esse cara aqui e colocasse meu amperímetro do lado de cá, ele ia fazer a mesma medida. Por quê? Independente do fio, da posição onde você colocar o amperímetro, só existe uma corrente. Isso porque nós estamos em série. Como é que a gente calcula o valor do amperímetro? Vai ser o seguinte. Calcular o valor do amperímetro é calcular o valor da corrente. Bem, a gente tem todo esse circuito aqui, temos um circuito em série. Bem, daqui a gente vai começar a falar da lei de Ohm. Não sei se vocês lembram, mas vamos escrever aqui. A lei de Ohm fala o seguinte, ó, voltagem é igual a resistência vezes corrente, certo? Como é que eu uso essa lei aqui? A minha voltagem vai ser a minha fonte, certo? Aqui está a minha fonte. Então a minha voltagem vale 120. Só que eu estou com um problema, eu tenho 3 resistores, eu não tenho um resistor só. Qual o resistor que eu vou colocar aqui? Vamos chamar esse aqui de 1, o 2 ou 3? Na verdade, nenhum deles. Como o nosso circuito está em série, ok? Eu posso fingir que tudo isso é uma coisa só. Essa seria essa ideia aqui, ó. Vou fazer esse mesmo desenho, só que aqui embaixo. Eu tenho aqui, ó, a fonte, aí eu tenho um resistor, outro resistor, vem e fecha. É a mesma coisa que está aqui em cima, só que só está desenhado virado e os resistores estão mais próximos. Mas se eu tenho 3 resistores e eles estão em série, o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui e falar, isso aqui é uma coisa só. Vou trabalhar com 3 não, vou trabalhar só com 1. Então, eu junto tudo num só. Quando eu faço isso, esse cara aqui é o que nós chamamos de REC, resistência equivalente, tá bom? Só que o REC, ele não vai ter nem o valor do 1, nem o valor do 2, nem o valor do 3. Qual vai ser o valor do REC? Aí é um detalhe importante. Se você está em um circuito em série, que é esse caso aqui, basta somar. Se for em paralelo, aí tem uma continha que a gente tem que fazer, tá? Agora, como está em série aqui, ó, uma lâmpada depois da outra, esse aqui vale 20, esse aqui vale 30, esse vale 10. 20 mais 30, 50, com 10, 60. O REC vale 60. É esse cara que eu vou colocar aqui, certo? Então tem aqui, ó, 60 vezes I. Então, quanto vai ser meu I? Meu I vale 120 dividido por 60. O que eu fiz já foi inverter aqui, né? Jogo 60 para o outro lado, vai ficar 120 dividido por 60, vai dar 2 e igual a 2. 2 o quê? A unidade de medida do I é o A, de ampere. É isso aqui que o nosso amperímetro vai medir. Independente da posição do amperímetro, em qualquer posição aqui, a gente sempre vai ter uma corrente de 2 amperes. Vamos agora para a segunda parte. A segunda parte é o seguinte. Existe um outro equipamento que é um voltímetro. E o voltímetro ele tem uma conexão diferente. Por que diferente? Eu vou apagar já aqui, certo? O voltímetro, a conexão dele não é igual a do... Não deveria ter apagado o desenho. Mas enfim.
não é igual a do amperímetro, que está aqui, ó, dentro do circuito, certo? Aqui, ó, ele faz parte do circuito, o amperímetro, ó. Certo? O voltímetro ele não vai fazer isso. Do voltímetro, que também é um aparelho tipo um celular, tá? Com um marcador ali, com um visor, e dele sai 2 fios. Um fio está conectado aqui e o outro está conectado aqui. Essa conexão é uma conexão em paralelo. Note que eu posso trazer aqui, ó, os elétrons saem daqui, passa por um, passa pelo voltímetro, passa entre aspas, porque não passa exatamente pelo voltímetro, mas essa ideia é que ele está fora do circuito. O A está dentro do circuito. O V ele está fora aqui, ó, do circuito. A conexão do voltímetro, ele meio que escolhe uma região para medir. É diferente do amperímetro. O amperímetro, independente de onde ele estiver medindo, ele vai medir para todo o circuito. O voltímetro não. O voltímetro ele mede somente em um cara, ou 2, dependendo de quanto de você separar. Aqui, por exemplo, ele isolou esse cara aqui, ó. Então, quando eu meço a voltagem aqui, eu meço a voltagem nesse resistor, somente. Tá? Eu não meço nesse, eu não meço nesse. Então, eu poderia colocar o meu voltímetro aqui e medir a voltagem nesse resistor. Isso vai dar um valor. Aí eu tiro o voltímetro, tiro o fio, aí trago o meu voltímetro para cá, por exemplo, ó. Meu voltímetro para cá, certo? Vem com 2 fios, conecta aqui e meço nesse resistor. Então, cada resistor vai ter uma voltagem própria. O que a gente tem aqui, ó, é 120 volts da fonte. Mas cada resistor vai ter também uma voltagem e é para isso que serve o voltímetro. Se eu pegar o meu voltímetro e conectar na fonte, ele vai marcar 120, porque essa é a voltagem da fonte. Mas eu vou conectar aqui nesse resistor e vou medir a voltagem nesse resistor. Como é que eu vou medir essa voltagem? Muito simples. Vou usar a lei de Ohm de novo. O que a lei de Ohm disse? Que a voltagem é igual a resistência vezes corrente. A corrente a gente já sabe, não mudou nada. Tá? Eu só estou fazendo uma medida, mas ele não vai interferir no que está acontecendo aqui. E a gente acabou de medir a corrente vale 2. Certo? Quanto vale a resistência? Está aqui, ó, 30. Logo, a voltagem nesse resistor aqui, ó, esse vai ser o R1, esse é o R2 e esse é o R3. Então, a voltagem no R2 vai ser igual a 30 vezes 2, voltagem do R2 vai ser igual a 60. Qual é a unidade de medida? Volts. Ok? 60 volts. Bem, vamos agora fazer a parte B, que vai ser muito mais rápido, muito mais fácil, porque tem uma pegadinha. Bora lá, galera. Parte B, né? Nós temos esse circuito e a mesma pergunta. Qual é o valor do amperímetro e do voltímetro? Ou seja, qual é a corrente nesse circuito e qual é a voltagem medida por esse voltímetro. Lembrando que o voltímetro não mede a voltagem no circuito. Ele mede a voltagem de um pedaço do circuito, tá? O pedaço que você escolher. O amperímetro não, ele vai medir aqui, ó, em todo esse circuito aqui, em todo esse caminho. Qual é a grande pegadinha? A grande pegadinha está aqui, ó. Por quê? Como eu estava explicando anteriormente, o amperímetro ele tem que estar integrado ao circuito. O fio tem que vir por aqui, os elétrons vão passar por dentro do amperímetro, certo? E aí ele vai medir a corrente. O voltímetro não pode ser conectado assim, tá? Por quê? Porque dentro do voltímetro, elétrons não passam. O que isso significa? Que aqui não vai ter passagem, os elétrons não vão sair daqui para cá, chegando ao outro lado. Quando isso acontece, nós falamos que o circuito está aberto. Como assim aberto? Seria esse caso aqui, ó. Imagine que eu tenho uma tomada, tá aqui, ó, os terminais da tomada, e aqui eu tenho a minha lâmpada, ok? Um fio vem para cá, o outro vem para o outro lado, aqui assim, certo? E aí minha lâmpada está acesa. O que significa um circuito aberto? Seria eu cortar o fio. O que ia acontecer? A lâmpada não funcionaria. Isso é um circuito aberto. O fato de o voltímetro estar bem aqui no meio está fazendo com que o circuito esteja aberto. O voltímetro não se conecta assim. Na verdade, eu poderia fazer assim, ó. Se a linha estivesse seguindo aqui direto, aí eu conectasse o voltímetro aqui assim, aí até pode. Por quê? Porque aqui os elétrons passam, vão embora e seguem o seu caminho. Tá? Os elétrons não passam dentro do voltímetro. Ele faz uma medida sem que os elétrons passem por dentro dele. Então, nesse caso, está aqui a nossa pegadinha. O voltímetro está bem no meio do nosso circuito. Isso quer dizer que o nosso circuito está aberto.
E o nosso circuito aberto, para responder direto, quanto vale a corrente? Não tem corrente. O circuito está aberto, o fio está cortado, não tem corrente. A vale 0. 0 ampere. Ok? E a voltagem? A voltagem é diferente. A voltagem não precisa de corrente. Quando você pega o voltímetro e coloca ali na sua bateria, você mede a voltagem da bateria, que é 12 volts, 13, sei lá, 9, 120. No caso aqui, no nosso exemplo, no nosso exercício, é 12, tá? O voltímetro vai medir a voltagem da bateria. Por que da bateria? Que é o seguinte. Na questão A, nós medimos a voltagem de cada um não, no caso de um dos resistores. Nós vimos que a voltagem de um dos resistores é dada pela lei de Ohm. E a voltagem é dada por R, I. Se eu pegar a resistência e multiplicar pela corrente, eu tenho uma voltagem associada ao resistor, ok? A voltagem da bateria já é dado direto, é uma propriedade da bateria. Agora, cada resistor vai ter uma voltagem que você calcula por essa lei, pela lei de Ohm. Só que a nossa corrente aqui agora é 0. Então, quanto vale a voltagem de cada resistor? Se o I é 0, não importa o valor da resistência, a voltagem vai ser 0. Então, cada resistor aqui, ó, tem uma voltagem 0. Se cada resistor tem uma voltagem 0, é a mesma coisa que não ter nada aqui. Não tem resistor aqui, não tem resistor aqui, não tem resistor aqui. É como se fosse somente o fio. Então, na prática, o que está acontecendo? Aqui está a minha bateria e eu estou com o meu voltímetro conectado a um terminal e o meu voltímetro conectado ao outro terminal. É como se eu tivesse aqui uma bateria. Aquela bateria assim, ó, de 12 volts. Na verdade é 9 na vida real, mas vamos fingir que essa aqui é uma bateria de 12 volts. E eu viesse aqui com o meu voltímetro, com 2 fios aqui saindo dele, um fio aqui, o outro aqui. Obviamente o voltímetro vai me indicar o valor da voltagem da bateria. Mas isso, os resistores eles só estão sendo ignorados porque a corrente é 0. E aí a voltagem de cada resistor é 0. Se tivesse corrente, aí a coisa já seria diferente, ok? Mas a corrente é 0 porque o circuito está aberto, então o nosso voltímetro vai medir diretamente a voltagem da bateria, que vai ser 12 volts. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!